a situação tá tão estranha que eu vou falar um negócio polêmico, mas não foi o que falei, só tô reproduzindo, então não fique chateado comigo, por favor. O Patrick Bet-David é um iraniano radicado americano e é um bilionário, né? Ele tem o PBD Podcast, né? Que é Patrick Bet-David, tem uma audiência boa, ele é amigo do Trump, o Trump já foi lá no podcast. Então ele sendo iraniano, ele tem, né, uma perspectiva interessante, só que ele é anti os ayatollahs, porque a família dele era vinculada ao regime do Shah Reza Pahlavi, que era amigo do Ocidente, né? Então eles saíram nessa época da Revolução Islâmica no Irã. Isso foi o quê? No final dos anos 78, cara. Acho que não estou enganado, 78, 79. Então eles saíram do Irã. Então, assim, ele fala a língua iraniana, ele saiu já adolescente. Então eles têm um conhecimento peculiar, mas enviesado, né? Ele é totalmente contra o regime dos ayatollahs. Ele falou o seguinte: eu estou achando estranho a quantidade de mísseis iranianos que estão conseguindo passar pelo Iron Dome, pela defesa. Ele levantou a hipótese no X, sábado ou domingo, de que Israel estava deixando de propósito alguns mísseis passarem para que ficasse visível a destruição e isso fosse um argumento a mais para chamar os Estados Unidos para ajudar nessa empreitada. Porque a grande questão hoje é que o objetivo final de Netanyahu e de Israel, o objetivo geopolítico, é destruir as usinas de enriquecimento de urânio. Só que a usina mais importante, ela fica embaixo de uma montanha rochosa. Então, para você destruir aquilo ali, você precisa de bombas muito poderosas, as famosas bunker busters, né? Destruidora de bunkers. Israel não tem esse tipo de recurso, a não ser as bombas nucleares. Você não vai jogar bomba nuclear, né? Que aí você dá uma escalada terrível na briga. Inclusive, o Paquistão agora mandou um recado, falou que se Israel usar arma nuclear contra o Irã, o Paquistão vai jogar arma nuclear em Israel, né? Porque o Irã, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação se eles têm arma nuclear ou não, mas o Paquistão tem. Isso a gente sabe muito bem, né? Então, o objetivo é destruir esse enriquecimento de urânio no subsolo. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Agora, a grande questão é, os Estados Unidos vão entrar nessa jogada? Então aí que tem essa dúvida. O Bill Ackman, por exemplo, é um bilionário americano e ele é judeu também, né? Ele tá falando, por que a gente não ajuda Israel a finalizar esse serviço? Porque se Israel parar agora, eles só vão ter atrasado um pouquinho esse desenvolvimento de uma bomba atômica iraniana, mas se a gente conseguir concluir esse serviço, eles vão ficar fora da jogada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação. E aí que entra um mistério, por quê? Adoro mistérios, vamos lá. Várias vezes na história, né, os Estados Unidos entraram em guerras devido a eventos, cisne escuro, por exemplo, cisne negro, eventos assim atípicos, né? Vamos dar alguns exemplos básicos da história. Estados Unidos tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa, o que os Estados Unidos vai se envolver com isso? Aí eles pararam de mandar petróleo pro Japão, o Japão ficou chateado e atacou Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram, me atacou, eu entro. Existem algumas teorias com uma certa fundamentação que Pearl Harbor foi um negócio que os Estados Unidos fez, o famoso stand down, que é tipo assim, deixa acontecer, pra gente ter uma justificativa, vamos fingir que a gente não sabia, porque muitas das embarcações mais poderosas, os Estados Unidos tiraram de Pearl Harbor antes do ataque, então parecia que ele já tinha uma pré-ciência. Então assim, para entrar na Segunda Guerra, Pearl Harbor. No caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, o que os Estados Unidos vai se envolver com a guerra lá no Vietnã, lá do outro lado? Aí o que acontece? Uma embarcação americana tá lá dando um passeio ali no famoso Golfo de Tonkin. Aí eles falaram, pô, eu tava aqui de bobeira, só olhando a paisagem, tirando as fotos e jogaram torpedo em cima de mim. Aí chegaram pro Congresso, fomos atacados lá pelos vietnamitas, a gente não queria entrar, mas vamos ter que entrar. Em 2003, se eu não estou enganado, pela Lei de Acesso à Informação, foram liberados os documentos de que esse ataque foi meio fake, que não rolou muito não, que os Estados Unidos forjou um pouquinho a situação ou provocou os caras para poder ter um argumento para entrar na guerra. Agora, guerra ao terror ali que começou com 11 de setembro, né? Já havia um desejo já antigo de ter uma justificativa para levar os Estados Unidos numa guerra contra o Iraque, né? O interessante é que Netanyahu já, muitos anos antes, ele estava falando, a gente tem que atacar o Iraque, depois de atacar o Iraque a gente vai atacar a Síria, depois de atacar a Síria a gente ataca o Irã. Então, parece que tinha um plano já antigo, ele falava muito isso, não só na mídia americana, mas no livro que ele publicou em 1995, falando sobre a urgência dos Estados Unidos encerrarem o terrorismo fundamentalista islâmico, né? Inclusive, tem uma entrevista dele de 2006 com Glenn Beck,
uma entrevista na CNN, é fácil de achar na internet, em que ele fala, no meu livro de 1995, eu falei que se a gente não parasse esse extremismo islâmico, eles iam derrubar as Torres Gêmeas. Aí eu pensei, como é que o maluco já tinha dado já cantou essa pedra, né? Esse cara é meio profeta, esse maluco, ou ele sabe muito, né? É lógico que ele sabe muito, ele é veterano do exército americano, do exército israelense. E também não é uma janela assim, não foi uma janela enorme. Estamos falando de 6 anos depois, os caras foram lá e atacaram as Torres Gêmeas. Exato. Então, isso é muito doido que tu tá falando, e eu não quero te interromper não, daqui a pouco tu continua. Não, tranquilo. É só que é muito doido, porque assim, em geral, quando a gente vê as coisas acontecendo, em geral, a gente não pensa que pode ter tido ali uma certa, entre aspas, conivência do lado que sofreu o atentado, ou que sofreu o ataque, para então poder ter um motivo, uma justificativa para responder. Exato. Isso sempre aconteceu, né? E é claro que dentro do universo militar, e eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica lá no CEP, né? Onde você serviu também. Então, Centro de Estudos de Pessoal, lá no Forte Duque de Caxias. Exatamente, ali no Copacabana, só que é do lado esquerdo. Né? No finalzinho do Leme ali. Do lado esquerdo olhando pro mar, né? Isso, para quem... Porque a galera forte, eles sempre pensam no Forte Copacabana, que é do outro lado. O Duque de Caxias não é tão famoso, quanto o Forte Copacabana. Então, assim, eu tô citando isso por causa da minha experiência nessa área militar também, né? Então, a operação de bandeira falsa, né? O false flag é sempre... não é raro ser uma justificativa para a guerra, né? Porque impérios caíram e surgiram durante grandes guerras, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial acabou com o Império Austro-Húngaro, com o Império Turco-Otomano, e depois aí a Inglaterra se consolida, né? A França se consolida, a Inglaterra sai como uma grande vitoriosa, mas os Estados Unidos também, porque não tiveram dano ao seu território, né? E os Estados Unidos ficaram olhando ali e falou, cara, acho que se tiver mais uma guerrinha, eu saio como potência global. Não deu outra, né? Segunda Guerra Mundial, primeiro, principalmente jogando um equipamento que ninguém nunca tinha visto, né? 2 bombas atômicas lá no Japão, os caras falaram, meu irmão, tá difícil brigar com esses caras, que muita gente argumenta que não teve nem necessidade disso daí, né? Não teve não, foi mais um negócio meio que de propaganda, assim, né? E a gente viu no filme Oppenheimer, né, que é do Christopher Nolan, é filme, mas é calcado em fatos reais. Eles entenderam que eles não podiam jogar uma bomba só. A segunda, principalmente, não tinha necessidade nenhuma. A segunda foi propaganda total. Por quê? A ideia era, eles fizeram uma arma dessa. Será que eles ainda têm outras guardadas? Aí, para mostrar que a gente tem outra, eles falaram para a equipe lá, principalmente pro Edward Teller e o Oppenheimer, né? A gente tem que fazer pelo menos 2, né? E o problema foi que, junto com o projeto Manhattan, né? Lá no laboratório de Los Alamos, durante a fabricação da primeira bomba atômica, o Edward Teller já tinha inventado a bomba de hidrogênio, né? E a bomba de hidrogênio é muitas vezes mais poderosa, né? E esse que é o problema. A gente já viu bombas nucleares, mas só foi usada nessa guerra, né? Graças a Deus, né? 1945. Mas tem uns testes, né? Tem teste. Então, o teste de Castelo Bravo, que foi com essa termonuclear, aquela bomba de hidrogênio. Aí, aquilo ali, meu irmão, é um negócio... Proporções bíblicas, assim, do mal mesmo. Aquilo ali realmente mudou a história da humanidade, né? Porque se a bomba atômica já era uma coisa inacreditável, a bomba de hidrogênio, aí é complicado. Mas por enquanto a gente a menos que alguém tente demonstrar muita força, sim, não estamos ainda nesse nível de escalada, né? Cara, tá sendo muito falado o uso de armas nucleares agora nessa encrenca aí. É mesmo? Muito. Tá vulgarizando já, num nível que a gente já começa a ficar preocupado, né? Porque o perigo vai começando quando no discurso a coisa vai se vulgarizando, vai perdendo peso. Você fala assim, se eu acordar chateada, manda a bomba atômica. Aí os caras falam, meu irmão, não é assim. É um negócio que a gente usou uma vez na história e tem vários tratados para não usar mais. Então, conforme essa coisa vai sendo popularizada e vira citado toda hora, vai ficando complicado. Então, existem aí já muitas análises que estão prevendo já o uso de equipamento nuclear nesse conflito. Algumas linhas vão dizer que a China passou algumas armas nucleares táticas, são armas nucleares menores para o Irã, e o Irã, se realmente tivesse ali as suas usinas de enriquecimento de urânio e as suas refinarias, que já a maioria estão destruídas já, eles dizem que eles podem tentar usar um equipamento desse.